mais fundas. Diga assim: eu irei pela palavra de Jesus, aonde as águas são mais fundas. Você vai já saber por que é que Jesus mandou você ir para as águas mais fundas. Tem um porquê. E ele diz para os outros: lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu que está dizendo isto, vou lançar as redes. Diga comigo: Senhor Jesus, como é tu que está mandando eu lançar as redes, eu vou lançar as redes. Verso 6: quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes, que as redes começaram a se rasgar. Então fizeram sinais a seus companheiros do outro lado do barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prosseguiu, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Diga assim comigo, mas diga com fé, lá na sua alma: eu sei que se eu falar com Jesus, sinceramente, Ele me ouvirá e vai me mandar uma resposta. Nesses dias, talvez hoje, antes de dormir, eu pergunte ou peça a Ele algo. Já estou sabendo que se eu pedir com sinceridade, eu posso esperar a sua resposta. Glória a Deus. Pedro precisava de uma resposta. Quem precisa de uma resposta aqui? Levante a mão. Só quem precisa de uma resposta. Eita, eu também preciso de uma resposta. Por que uma resposta? Porque você tem se feito muitas perguntas. Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo lá? Pedro também tinha uma pergunta. Eu gostaria que você ficasse atento à palavra. Diga assim comigo: por favor, amo muito você que está ao meu lado. Mas por favor, durante esta palavra, não me dirija a palavra, nem me cutuque. Aleluia. Muito bem, isso é a garantia. Jesus está firmado, fincado, para fazer algo na sua vida. Quantos creem que Jesus pode fazer algo na sua vida? Pronto, mas é tudo segundo a vontade dele. Pedro tinha muitas perguntas. Primeira pergunta de Pedro, eu creio, naquela situação, nesse contexto do capítulo 5 do livro de Lucas, é: por que eu fui pescar e não pesquei nada? Sabe, aquilo que você foi fazer e nada deu certo. Quem foi fazer algo de 2 anos para cá e nada deu certo? Levante a mão. Foi fazer algo e não deu certo. Mas isso não quer dizer que não dê certo. Preste bem atenção, porque o preletor está se esforçando para transmitir uma mensagem que não é dele. Essa mensagem não é minha. Se eu fosse subir aqui para trazer essa mensagem nesta quinta-feira, confiando que eu tenho poder e capacidade eloquente de convencer você, eu nunca subiria aqui, porque eu não tenho. Assim como você, eu não tenho poder de convencer ninguém.
mas o Espírito Santo da verdade tem. E esse, muitas vezes, tem falado com você. E escute bem, e no caminho você tem chorado, à noite, na rede ou na cama, você tem chorado, dentro do banheiro, e ninguém vê. Enxuga as lágrimas, que o pai e a mãe não vê, os irmãos. Quem foi esse? Levante a mão. Você, nesses dias, de um mês para cá, de 6 meses para cá, não chorou dentro do banheiro? Levante a mão quem não chorou dentro do banheiro. Não chorou na sua cama? Não chorou na rua? Quem de 6 meses para cá falou com Deus pedindo algo? Levante a mão. Quem de 6 meses para cá chorou sem saber por quê? Levante a mão. Não sabia por quê, mas eu digo para você hoje a resposta, por parte do Espírito. Você chorou sem saber por quê? Porque a sua alma precisa de uma resposta. Precisa de uma resposta. E você chorou e não sabia por quê? Pois hoje você está recebendo essa resposta. Você chorou porque a sua alma, obrigado, porque a sua alma precisa de uma resposta. Pedro precisava de uma resposta. Por quê? No mínimo Pedro perguntou: por que eu fui pescar e não deu certo? Agora eu quero perguntar para você, diga para mim, comigo, por que o que eu fui fazer naquela época não deu certo? Então, vou lhe dizer também por que não deu certo. Primeiro, não deu certo por quê? Porque não era a vontade de Deus. Segundo, se era a vontade de Deus, você não falou com Deus. Entendeu? Primeiro, não era a vontade de Deus. Se fosse com a sua ou sem a sua vontade, aconteceria. Mas, por que segundo não aconteceu também? Porque você não falou com Deus. Ei, quem é filho de Deus aqui, levante a mão. Todo mundo é filho de Deus aqui. E na hora de fazer, de perder ou de ganhar, por que não fala com Deus? Só para quem não fala. Por que não fala com Deus? Por que você não tem falado com Deus? Você não acredita em Deus? Mas como se você não acredita e você diz que é filho? Então existe um pai. Se existe um pai, então você deveria falar com o seu pai. Quantas vezes eu devo falar com o pai? Durante toda a sua vida, sem contar nenhuma vez, deve todo dia ter a necessidade de falar com o pai. Ele é seu Criador e seu pai. Ele tem a resposta para lhe dar. Você tem muitas perguntas aí dentro. Por que eu sou assim? Por que eu faço assim? Por que eu me comporto assim? Mas Deus tem todas estas respostas. Persevere nas perguntas a Deus, e Ele vai lhe responder a cada dia. Pedro tinha uma pergunta e precisava de uma resposta. Ora, você vê que o texto nos diz que Pedro fora pescar, e ele mesmo diz que pescou a noite toda, mas não conseguiu pegar nenhum peixe. Nenhum peixe. E Jesus, que era e é sabedor de todas as circunstâncias, de todas as situações, também hoje está sabendo da sua necessidade. Diga comigo, Jesus, hoje, assim como ontem, na vida de Pedro, sabe as minhas perguntas, as minhas necessidades. Por isso eu irei, a partir de hoje, pedir ao Espírito Santo, que é o outro Consolador, enviado por Jesus, para me convencer, capítulo 16 de João, para me convencer do pecado, da justiça e do juízo. O homem precisa ser convencido
convencido pelo Espírito Santo. Homem nenhum vai lhe convencer que você é pecador. Homem nenhum. Nenhum homem tem, talvez até vontade, mas não tem capacidade. Qualquer homem que queira convencer outro vai ficar frustrado, porque não tem poder de convencer. Mas o Espírito Santo que eu pedi quando saí de casa, que falasse com você, porque eu não tenho poder de prendê-lo a mim, a me observar e me escutar, porque alguma coisa no mundo espiritual tira o seu ouvido, a sua mente, a sua atenção para cá, e eu não consigo, como pregador, chamar a sua atenção, não consigo prender a sua atenção. Mas o Espírito Santo que lhe fez, conhece corpo, alma, espírito, emoções, sensações, pensamentos, sentimentos, esse lhe conhece. Esse lhe conhece. E quando Deus tem compromisso com quem tem com Ele. Deus não tem compromisso com quem não tem com Ele. E quando eu honro a Deus, Deus me honra. Se eu vivo uma vida desonrada, ou é prova, ou é tentação. Então, se for prova, vem de Deus. Se for tentação, vem do diabo. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que entrar em oração, para saber o que Deus quer da minha vida e por que minha vida está assim. Porque eu sou incontente. Se eu perguntar, você é contente ou incontente? Talvez você nem levante a mão, porque não quer se denunciar. Mas há uma necessidade de resposta aí dentro de você. O problema não é que Deus não resolva, é que talvez você não queira que Deus resolva. Mas Deus resolve. E aí a gente fica se perguntando: por que isso, por que aquilo, por que isso, por que aquilo? Mas Deus resolve o problema. E quando ele diz não, por exemplo, Paulo tinha um problema, tinha um espinho na carne. Paulo tinha um espinho na carne e pediu a Deus por 3 vezes para Deus tirar. E a resposta de Deus foi: primeiro, ele não tirou. A resposta audível que ele deu para Paulo foi: a minha graça te basta. Glória a Deus. Esta mesma graça que basta a Paulo, respondida por Deus, também bastou para Pedro, quando Jesus pede o barco dele, ele cede e afasta o barco para falar para a multidão que o comprimia, porque a necessidade da multidão era muito grande, por isso comprimia, sabe, todo mundo puxando por um lado, puxando na roupa. Responde por quê, Jesus? Jesus responde por quê? Jesus, eu necessito disso. Jesus, eu não sinto isso, eu sinto as coisas ruins. Jesus, ele começou a falar, comprimiu. Jesus, espera aí, só um instantinho. Pegou o barco e Pedro afastou um pouquinho e começou a falar. Não diz o que Jesus falou, mas provavelmente ensinamentos do céu. A saída perfeita da resposta de Deus veio através dos ensinamentos de Jesus. Jesus levanta os 12 para formatar a igreja, que é o resgate de Deus na terra, é a igreja. Então ele chamou primeiro os 12, depois chamou os 70 e foi lançando no campo de 2 em 2 para multiplicar a mensagem do Evangelho aos ouvidos, ao ponto de 2000 anos depois, está aqui um dos que anuncia, está ali outro do que anuncia o Evangelho. Para quem? Para os que se perguntam por quê. E Pedro perguntou por quê, eu não pesquei a noite toda, o que é que aconteceu? Olha, quando Deus me chamou, quando Deus chamou aquele que está ali sentado, quando Deus chama alguém, quando Deus chamar você, a primeira sensação que você vai sentir é sensação de solidão. Deus manda para o deserto, para que ninguém cutuque, ninguém fale com ele. Deus não deixa ninguém socorrer, para que ele possa fazer o tratamento. No livro de Gênesis, quando Deus mandou o dilúvio, ninguém acreditava que Noé
seria aquele escolhido de Deus fazendo uma arca em cima de um monte, numa região que não chovia nunca. Todo mundo, por esse motivo, dizia: ei, velho babaca, velho gagá, o que você está fazendo aí em cima desse monte, construindo esse barco, se nem chove aqui? E muito menos vai chover tanto ao ponto de se elevar acima dos montes. Algo parecido com esse texto, diziam. Isso passou 20, 40, 60, 80, 100, 120 anos. Até que um dia começou um sereninho, do nada, um sereno num lugar que nunca choveu. E o outro conversando com o outro, acostumado com a cultura de que nunca chovia, começou a cair um chuvisquinho. Aí um olhou para o outro e disse assim: isso é água? Está serenando. Aí o outro disse: ora, isso é apenas um respingozinho, aqui nem chove. Isso já passa. Já passa? Passa. Sabe quanto tempo? 150 dias, 40 dias, para depois concluir com 150. Chovendo sem parar, subiu acima dos montes, toda a humanidade foi destruída porque não deram atenção às perguntas, às respostas que Noé bradava enquanto construía a arca. Glória a Deus. Não deram atenção. E ninguém é obrigado a dar atenção a ninguém, nem a mim, nem a você, nem a Deus, nem ao diabo, nem a ninguém. Não é obrigado. Por que o homem não é obrigado? Porque o homem foi criado livre para escolher o que quiser. Eu quero prostituir, vai prostituir. Eu quero matar, vai matar. Eu quero roubar, vai roubar. Se Deus permitir. E Deus permite essas coisas, permite, Ele criou você livre para você escolher. Agora, existem pontos que Deus não permite. Aí o livre-arbítrio não fica valendo nada diante da soberania de Deus. Então, o mal e o bem, está escrito em Isaías, capítulo 45, verso 7, que Ele criou o bem e o mal, as trevas e a luz, a vida e a morte. Ele tem o poder de todas estas coisas e Ele utiliza de acordo com a sua justiça. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a pensar, a meditar. Da onde eu vim? O que é que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? 3 perguntas. Da onde eu vim? O que é que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Seu espírito veio das regiões celestes, entrou num corpo que foi feito do barro. O barro tomou forma e vida, que é o homem, e aí Deus soprou o espírito dele no homem. O homem começou a se reproduzir, mas o espírito não nasce do barro. O espírito nasce nos laboratórios celestiais de Deus e é lançado num corpo que pensa, que raciocina, e de acordo com as escolhas dela, é que as coisas vão acontecendo. Por exemplo, o ladrão que estava do lado da cruz passou o tempo todo da vida dele roubando. E o outro que estava do outro lado esquerdo da cruz, nas últimas horas de Jesus, passou também a vida inteira dele roubando. Mas nos últimos 45 minutos do segundo tempo, um deles sentiu algo, ao ouvir o outro chacotear Jesus. E Jesus: olha, se tu és verdadeiramente o Filho de Deus, sai daí e livra nós, livra pelo menos a ti. O outro olhou para ele e disse assim: para com isso, rapaz, tu não vê que esse aí é justo, e nós estamos aqui porque merecemos? Aliás, Senhor, quando tu estiver no paraíso, lembra de mim. Um deles, os dois eram ladrões, mas só um se arrependeu. Quando tu estiver no paraíso, lembra de mim. Jesus olhou para ele na cruz, pregado, olhou para ele e disse: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. O cara passou a vida roubando e recebeu perdão assim, para você ver a vontade que Deus tem de salvar o indivíduo. Deus tem uma vontade de salvar tão grande que a nossa vontade de ser salvo perde a vida. Deus quer salvar.
Mas Deus não quer só salvar do inferno. Deus quer salvar da loucura, da prostituição, da miséria, do descaminho, da tristeza, da enfermidade, da doença. Deus quer salvar de todas as coisas, no corpo, na alma e no espírito. E por que Ele permite tantas dores? Porque Ele já chamou a você e a mim, foi muito. Chamou. Sabe quando foi que eu fui ouvir? Eu fui ouvir quando tinha 30 anos. Foi preciso Deus enviar, permitir a ida de Satanás, meia-noite, me oferecer saúde, para poder eu temer. Aí eu temia aquilo tudo. É longo o testemunho, eu não vou contar hoje. Eu sei que passou a noite toda naquela luta grande entre enfermidade espiritual, mental, psicológica, física. Quando foi de manhã, o Senhor me deu um sinal. De manhã eu me converti. De manhã. Mais ou menos no mês de setembro, outubro de 1993. Nunca mais eu fui o mesmo. Pedro tinha uma pergunta. Eu tinha uma pergunta e tenho. Você tem pergunta. De onde vim? O que estou fazendo aqui? Para onde vou? Ei, não se trata de alguém vizinho seu. Se trata de você. É você que está vivendo. Até quando? Nessa incerteza, só Deus sabe. E você. Então, chegou o tempo de você emprestar o barco para Jesus. E eu digo para você, tudo aquilo que você emprestar para a obra de Deus, primeiro porque não é seu, você não pode dar. Então tem que emprestar o que recebeu emprestado. Não é seu, você não vai dar para a obra de Deus. Você vai emprestar para a obra de Deus. Você quando chegou trouxe casa, carro, avião, trouxe não, nem a fralda trouxe, nem o bico, nem a mamadeira, nem a fralda logo de início, não trouxe, colocaram. E aí você está reclamando porque está triste, está chorando. Quando você nasceu, recebeu uma palmada, já nasceu chorando. Está admirado por quê? Já nasceu chorando. Tomara que você não morra chorando. Nascer chorando é normal, mas morrer chorando é estranho. Tem alguma coisa que bateu com força e você escancarou os portões para o mal entrar. O mal bate na sua porta, bate na minha porta, ainda hoje, eu estava, depois de uma luta de caminhada, resolvendo os problemas, cheguei em casa, arrumei uma hora, tomei um banho e me dei uma estirada assim para, não, vou mais tarde olhar a palavra que eu tenho que levar, Senhor Espírito Santo, me dê capacitação, memória, peguei o óleo, botei de ombro meu Pai, meu Filho, Espírito Santo, aviva minha memória, aviva meu coração, aviva minha alma, mesmo no meio dessas tribulações que estou, como muita gente está vivenciando no dia de hoje, para que a tua obra seja evidente na minha vida e as circunstâncias não te diminuam na minha memória, porque as circunstâncias parecem que as más circunstâncias, sabe, a escassez, alguma coisa de prejuízo, parece que apaga Deus como uma borracha na lousa da nossa mente. Quando Deus dá, aí eu pulo, é alegria, e pau, e glória, aleluia, maravilha, Deus é bom. Aí Deus tira, aí ele, mas peraí, Deus não é o mesmo, não. O mesmo Deus que dá não é o mesmo Deus que tira. Por que eu fiquei triste quando ele tirou? Significa que eu perdi o contato com Deus, porque Deus tirou. Ei, vou dizer para ti com letras garrafais, vou dizer para ti, debaixo da unção do Espírito Santo, com letras garrafais, o que tu está passando não é para a tua derrota. Glória a Deus. Tu ouviu aí? Quem foi que ouviu? Repita aí quem ouviu. O que foi que eu disse agora? Pode levantar e repetir. O que você está passando não, escute, ó. O que você está passando não é para a sua derrota. E como é que é isso, pastor?
tristeza, e lacrimejo, e choro, e sinto insegurança. Para que você possa reforçar o alicerce de uma casa, no meio da tempestade, você tem que usar materiais muito mais fortes do que numa casa que não tem tempestade. Entende? Então, tudo que Deus permitir sobre você, entenda uma coisa: não foi o diabo que tomou a iniciativa, mas foi ele que cobrou. O diabo cobra a sua vida, o diabo já pediu para matar a sua vida. O diabo, vou repetir, já pediu para matar a sua vida. Mas o Espírito Santo, que tem o domínio sobre esta terra, disse não. Antes disso, ele irá ouvir muitas pregações do meu Evangelho. E no meio destes, que ninguém dá nada por ele, entende? Assim como o da água, Ariel, assim como o Ariel, que muita gente não dá nada por ele, Deus levanta e transforma num pregador. Fica de pé, Ariel. Em nome de Jesus, tá? Não é um homem falando. Levanta a tua mão. Diz assim comigo, se tu não tiver coragem, senão não precisa dizer. Senhor Jesus, eu sei que tu é real. E eu sei que tu pode me abençoar. A minha casa. Eu sei que tu pode usar a minha vida para abençoar um bocado de gente. Amém. Glória a Deus. Vem fora. Aí eu pergunto para o resto da igreja. Ele teve coragem, se levantou e falou. Eu pergunto para o resto da igreja: isso é possível ou não é? Entendeu, Ariel? Isso é possível. Agora, eu, o Zezinho aqui, tenho que ir quando ninguém estiver perto de mim, falar com Jeová: Senhor, eu sou assim, eu sinto assim, eu preciso assim, e eu não tenho coragem de falar isso para ninguém, mas vou falar tudo isso para ti. E aí ele vai ouvindo. Aí no outro dia, está lá de novo o Zezinho, falando: Deus, ontem eu estive aqui, falando contigo, ajoelhado, Ícaro, ajoelhado, sobre a minha vida. Eu preciso de um novo rumo. Eu preciso que tu transforme o meu barco no barco mais cheio de peixe que eu já vi. Sabe por que Pedro estava lavando as redes? Porque não tinha pescado nada. Pedro talvez tivesse uma cabeça de peixe do outro dia. E eu acho que ele estava lavando de cara dura, emburrado. Olha para mim, de cara dura, emburrado assim, ó, lavando. Diz o texto que ele estava lavando as redes. E eu acho que ele estava lavando assim, ó, covado. Poxa vida, peguei nem um peixinho para fazer um pirão. E pensando na cabeça de peixe que deixou para fazer o caldo do outro dia, entende? Mas Jesus chegou. Quem chegou para Pedro? Quem? Jesus chegou para Pedro e disse: Pedro, me empresta aí o teu barco. Ele emprestou, e ainda prestou serviço. Empurrou o barco e segurou para Jesus falar. Quando Jesus termina de falar, olha para mim. Quando Jesus termina de falar, liga o seu ouvidão para a palavra. Não para mim, mas para a palavra. Deus quer lhe abençoar. Diga assim comigo: Deus quer me abençoar. Eu preciso entender isso de uma vez por todas. Que Deus quer me abençoar. Aleluia. Pedro chega para Jesus e recebe uma ordem. Ele disse: Ei, Pedro, terminou o sermão. Agora eu quero que tu vá pescar nas águas profundas, águas bem fundas, tá? E olhou para os outros e disse: ó, quando vocês chegarem lá, lança as redes. Por que Jesus mandou Pedro para as águas fundas? O lago de Genezaré, ou Tiberíades, ou Mar da Galileia,
tinha mais ou menos, na máxima fundura, pelos geólogos, é calculado que tinha entre 25 e 43 metros no lugar mais fundo. Então, um lugar para mergulhar em 25 metros é uma boa quantidade de fundura, né? E até 43, então, era lá onde estavam os maiores peixes. É nas maiores dificuldades, escute o que você está ouvindo. É nas maiores dificuldades que estão as maiores bênçãos. Glória a Deus. Então, fique alegre no dia da dificuldade. Não fique triste não, porque é nestas dificuldades que o Senhor vai dar as maiores vitórias, inclusive para o Senhor que vem ouvir. Tem vitória, mas eu estou de barba branca, já passou o meu tempo. Passou não, sabe quando é que passa o tempo, meu amigo? Quando o cara recebe 7 palmos de areia sobre o corpo, aí passou o tempo. Nós estamos jovens, nós estamos novos, nós temos força guardada com muita alegria para fazer acontecer. Você jovem tem 5 vezes mais força que nós, 5 vezes mais força, e pode idealizar ídolo, pode idealizar o futuro, rascunhar uma petição para o céu todo dia dizendo o que você quer. Chegue diante de Deus dizendo o que você quer, e vá falando, e vá falando, e vá falando. Não se preocupe, mas já faz 945 dias que eu estou falando a mesma coisa. Continue. Se Deus não tiver o que você está pedindo, Ele vai dar o que Ele quer dar. E aí você vai levantar os olhos para o céu e vai dizer: ergo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Você vai ouvir uma voz dizendo: o meu socorro, o teu socorro vem de mim, que fiz os céus e a terra. Aí tu vai escrever: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eram essas respostas que Davi recebia. Davi era feito de ouro ou de carne? Elias era feito de prata ou de carne? Pedro era feito de carne ou de prata? Paulo era feito de bronze ou de osso e carne? Tudo homem igual a você. Tudo homem igual a você, igual. Mas o Senhor fez muitos milagres e a história é através desses homens. Pode fazer através de você. Quando é que não faz? Quando não fazem o que eles fizeram. Façamos o que esses homens fizeram, desejamos fazer, e você verá milagres na sua vida. Milagres que não compete a você dizer quais são, mas compete a Ele dizer quais são sobre a sua vida. Ele quer encher o seu barco. Para que Ele quer encher o seu barco? Para você ficar rico, presunçoso e arrogante? Não, Ele quer encher o seu barco para você dizer para todo mundo que foi Ele que lhe deu. Foi Ele que me deu. Ei, Jeová me deu. Ei, o que foi que tu fez? Eu só emprestei o barco para Ele. Como Ele não é velhaco e não fica devendo, Ele me pagou centenas de vezes mais do que eu mereci. Entendeu? Quando Pedro entendeu que estava diante de Deus, primeira coisa que ele teve: segundo a tua palavra, eu vou fazer o que tu está dizendo. Porque ele reconheceu que Jesus não era bem só não era só um carpinteiro. Jesus podia não pescar, mas Jesus fazia barco, ele era carpinteiro, então ele entendia de barco. Entendeu? Então, o teu barco precisa ser restaurado por Jesus. É Ele que vai dar a plenitude das respostas e o contentismo. A alegria de Deus, quando entra no coração, é tão grande. A alegria de Deus não tira as tristezas do mundo, não, mas supera todas as tristezas do mundo. Entendeu? Você vive nesse mundo contente com Cristo, andando, falando, bradando, cantando, profetizando, crendo e vivendo, e acontecendo, e vendo as providências de Deus na sua vida. Mas você tem que querer. Se você não fizer por onde querer, Ele não vai lhe obrigar. Você tem que crer e fazer. Aí Ele vai começar a andar com você.
Entende? Pedro, segundo ponto, Pedro, quando entendeu que estava falando com alguém que não era comum, que não era normal, que não era dessa terra, sabe o que ele disse? O medo invadiu o coração dele, o temor. Ele disse: Senhor, afasta de mim, Senhor, que eu sou pecador. Ele viu a santidade com tanta força em Jesus, que ele disse: afasta de mim, que eu sou pecador. Os outros também. O que nós precisamos é perguntar para nós dois: Senhor, como é que eu faço para receber uma visão de entendimento e de temor da tua pessoa e fazer o que te agrada? Ele vai responder: a primeira coisa, filho, estude, leia, pregue, viva, propague a minha palavra. Viva da minha palavra, creia na minha palavra, busque a minha palavra, vença com a minha palavra. É esta palavra que diz que fez todos os mundos. Esta palavra que diz que todas as coisas foram feitas por Ele, e nada do que existe existiria se Ele não tivesse feito. Todas as coisas, quer trono, potestades, principados, autoridades, tudo é dele, tudo é por Ele. Sem Ele, você não pode nada. Jesus quer restaurar o teu barco e usar o teu barco para trazer o que tu necessita. Amém? Amém. Fico aqui, senão vai até meia-noite. Dê uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Evangelista André. Quer fazer? Nós agora vamos ficar de pé. Aleluia. Vamos daqui para frente. E por favor, venha para frente.